Bom dia, meu irmão. A paz do Senhor. Estamos iniciando mais um vídeo sobre comentário das lições da EBD desse terceiro trimestre. Nós estamos estudando a Igreja dos Gentios. Esse é o tema que nós vamos estudar nesse período de 3 meses. Então, de julho até setembro, nós estaremos estudando sobre a Igreja dos Gentios. Então, eu já gravei 2 vídeos comentando a segunda lição para esse domingo. Nesse vídeo, eu vou fazer um comentário sobre a palavra-chave dessa nossa lição. A palavra-chave da nossa lição é missão. A palavra-chave é a palavra mais importante, a palavra que vai percorrer durante todo esse trimestre. É o assunto principal, é missão. Então, hoje eu quero falar sobre essa palavra, missão. Eu quero que você saiba que essa palavra, ela não tem uma tradução única no Novo Testamento. Não tem uma tradução direta do termo que nós usamos como missão. Mas os escritores do Novo Testamento, eles usaram 3 palavras para falar sobre o assunto da nossa lição, que é missão. A palavra-chave, missão. Então, existem no Novo Testamento 3 palavras para missão. Então, nós vamos falar dessas 3 palavras. Eu quero ser bastante didático e tranquilo para que você possa compreender esses termos. Nós temos que ir para o grego. Por quê? Porque o grego, ele é a língua original do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, eu vou apresentar para vocês 3 palavras gregas que significa missão, certo? Então, a primeira palavra que eu quero estudar com você é a palavra apostolé. Apostolé, certo? A primeira palavra. Então, o significado dessa palavra apostolé é envio, missão, apostolado. Então, o significado da palavra apostolé significa envio, missão, apostolado. Então, nós temos o uso dessa palavra, apostolé, nesses textos aqui que eu quero ler com você. Eu vou pegar minha Bíblia. Então, vamos ver o uso desse termo, apostolé, nessas passagens bíblicas. Aqui, Lucas, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo de número 49. Lucas, capítulo 11, versículo 49.
Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei, ou seja, lhes enviei. Mandar, enviar. Então, por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei. E eles matarão uns e perseguirão ao outro. Então veja aqui o uso desse termo apostolé, enviar. O texto diz aqui, ó, a sabedoria de Deus. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei, ou lhes mandarei, ou seja, eu vou enviar profetas e apóstolos para falarem por mim. Então está aqui o significado da palavra apostolé, é enviar, missão, apostolado, certo? Outra passagem do uso desta palavra, apostolé, está aqui em Romanos capítulo 1. Vamos para Romanos agora. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Olha só o significado, né? Literal. Nós estamos falando do significado literal, que é envio, né? Missão, apostolado. Então o texto diz aqui, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, quer dizer, o envio, a missão, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então nós estamos vendo aqui o significado literal da palavra apostolé, certo? Então, vimos o uso dessa palavra nessas duas passagens, certo? Então, grave bem esses termos. Apostolé é uma das palavras para missão, já que no Novo Testamento não tem uma palavra traduzida direto para missão, como nós estamos usando aqui, certo? Vamos para a segunda palavra, certo? Então, a segunda palavra. Então, a implicação, vou repetir ainda do primeiro termo, a implicação desse termo apostolé tem a ver com autoridade, cargo, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha consciência da sua missão. Paulo, ele recebeu, foi dada por Deus a ele, autoridade através da igreja. Quando a igreja impõe as mãos sobre eles, autorizando eles para o serviço, para o trabalho missionário. Então, a implicação dessa palavra tem a ver com autoridade e cargo, certo? Então, vamos para a segunda palavra. A segunda palavra é diaconia. Você já está muito familiarizado, né? Diaconia vem de diácono. Então, diaconia quer dizer serviço, ministério. Então, diaconia quer dizer serviço, ministério. Aonde que nós vamos encontrar o uso desse termo no Novo Testamento? Vamos encontrar em Atos capítulo 1. Vamos para Atos. Agora, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 7. Deixa eu ver se é. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 17. Diz assim:
Atos capítulo 1, versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Olha só, os apóstolos se referindo a Judas Iscariotes, que foi um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles estão fazendo menção de Judas Iscariotes, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então, olha o significado da palavra diaconia. Serviço, ministério. Então, isso tudo aqui, meus irmãos, tem a ver com missão, certo? Então, a palavra diaconia é igual a serviço, ministério. Então, vamos ver também Atos, capítulo 20. Agora vamos para Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Quem é que está falando? O apóstolo Paulo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, ou seja, diaconia, ministério, certo? O ministério que recebi do Senhor Jesus. Então veja que Paulo, ele tem consciência da sua missão, do seu cargo, da sua função como servo de Jesus Cristo, como um enviado de Jesus, como apóstolo de Jesus. Então, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, olha só, missão, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então aqui nós temos mais uma palavra para missão, que é diaconia, certo? Diaconia. Vamos ver ainda mais um texto, 2 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 5, 18. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério, está aqui, diaconia, ministério, serviço, certo? Serviço, ministério. E nos deu o ministério, da reconciliação. Então, mais outra palavra para missão. Então, diaconia. Então, a primeira qual foi? Apostolé. Apostolé significa o quê? Envio, missão, apostolado. O sentido literal é ato de ser enviado com uma tarefa. É o sentido da palavra, o sentido literal da palavra apostolé. Ato de ser enviado com uma tarefa, certo? Então, e a segunda palavra que nós estamos estudando, que é para missão, é diaconia, que é serviço, ministério. Então, o uso literal dessa palavra é serviço, é servir, prestar assistência. O uso literal da palavra diaconia, certo? É servir, prestar assistência, certo? Então nós estamos aí vendo a segunda palavra grega para missão. A terceira palavra grega para missão é martíria.
martíria. Martíria quer dizer o quê? Testemunho. Testemunho. Então, o significado literal de martíria é dar testemunho, ser testemunha. Certo? Então, vamos ver o uso dessa palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos para Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude, o poder, em outra tradução, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o que é que faz uma testemunha? Uma testemunha, ela fala, ela conta o que viu, certo? Então, mais um termo grego para a palavra missão, é martíria. Então, o que quer dizer testemunho? Então, nós estamos vendo aqui o uso da aplicação desse termo aqui nas Escrituras, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, martíria, testemunha, da testemunha, falar, contar. Então, vamos ver outro uso dessa palavra. 1 João, já lá no finalzinho da Bíblia. 1 João. Está aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que diz o texto. Porque a vida foi manifestada. João está se referindo aqui a Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós. Ele se enquadra como testemunha, porque ele foi uma testemunha ocular de Jesus. Ele foi um discípulo muito próximo, que andou com Jesus, que acompanhou Jesus e viu os milagres de Jesus. Então, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos. Olha a palavra aqui, a palavra martíria, testemunha, e testificamos dela. Então, o sentido literal dessa palavra martíria é dar testemunho, ser testemunha, como João foi, certo? Então, o significado literal é esse, dar testemunho, ser testemunha. Então, qual é a implicação dessa palavra? Missão, contar o que viu. Então, meus irmãos, aí está as 3 palavras gregas para missão. Apostolé, certo? Que o sentido literal é ato de ser enviado para uma tarefa, no caso dos apóstolos, que saíram enviados pela igreja de Antioquia da Síria, que foi Barnabé e Paulo, foram autorizados, certo? Saíram como mensageiros, saíram como apóstolos, saíram como enviados, certo? Para cumprir uma missão, a missão de levar o evangelho aos gentios, certo? Então, vimos a segunda palavra, diaconia, que quer dizer serviço, ministério. E o significado literal dessa palavra é servir, prestar assistência. E também vimos martíria, que é testemunho. O sentido literal é dar testemunho, ser testemunha. Então, essas palavras aqui, elas têm a implicação de missão, contar o que viu. Então, nós fizemos aí um comentário da palavra-chave
da nossa lição bíblica, missão. Então, não se esqueça que existem 3 palavras para a missão no Novo Testamento: apostolé, diaconia e martíria. Então, essas 3 palavras têm o significado de missão, ser missionário. Que Deus em Cristo nos abençoe.